Ô meu bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais um vídeo hoje. Neste vídeo de hoje, amados, eu quero falar dos assuntos aí sobre o avivamento, o tão almejado avivamento e a maneira como o mundo se comporta hoje diante dos acontecimentos, das coisas que vêm acontecendo, a preocupação. As coisas que vem acontecendo está conseguindo tirar o foco das pessoas de Jesus Cristo, de Deus, e pôr nas preocupações desse mundo e por aí afora. Eu vou colocar, não vou falar muito aqui, quero colocar na Bíblia aí na tela para vocês acompanharem junto comigo. Vamos lá? Olha, eu fiz aqui um preâmbulo aqui para nós entender um pouco. Veja bem, nos nossos dias, né? Muitos estão, nota, muitos estão preocupados com os acontecimentos tanto mundiais como nacionais. Quer dizer, uma parte do povo preocupado com o que está acontecendo no mundo e com o que está acontecendo aqui com nós, no nosso país mesmo, né? A política, enfim, o que você vê hoje? Você vê hoje, consegue olhar para frente e ver um caos no país, porque tipo assim, está andando para trás, está de marcha ré. Você vê que tudo está indo na contramão. É preço, tudo é coisa cara, tal, tal. E, enfim, a Bíblia fala que nós não devemos falar mal do governo, criticar, né? Mas a gente está vendo, todo mundo é testemunha do que acontece. Então, essa é uma das coisas. Outros aguardam um avivamento que não, que não acontecerá. É outro detalhe, mas que a gente nota que o pessoal, e principalmente a cristandade, ficam anunciando avivamento, amados, quando a Bíblia diz, pelo contrário, que o amor vai esfriar. É o amor a Deus, amado. Isso aqui vai esfriar, vai cada vez mais, ó. Jesus falou, porventura, quando o Filho do Homem voltar, vai encontrar fé nessa terra? Vai encontrar apostasia, mas não pode ter certeza que, pelo que a Bíblia diz, não vai haver avivamento nenhum. Só vai ter mal a pior. E todos, praticamente todos, quase todos, pessoal, raro, algumas exceções, buscam a solução no governo. Buscam solução no governo, por exemplo, né? E daí, o que acontece? Como cristãos, eles vão fazer oração pelo país, sacrifício, o Senhor salve o Brasil, e vamos subir ao monte para fazer, vamos comprar, ó, comprar a misericórdia de Deus com subida de monte, com tirar sangue do joelho de tanta oração, tudo isso é sacrifício. E Deus não está interessado em sacrifício, Deus está interessado é que faça a vontade dele. Percebe? Então, infelizmente, amados, vamos falar aqui da nossa nação e o mundo inteiro está errando algo. Porque eu vejo o que adianta, por exemplo, oração pelo Brasil, quando o Brasil faz parte desse mundo todo, esse planeta todo, e que já está condenado. O mundo tem um príncipe que governa ele. E o Brasil está nesse mundo. Então, amados, em vez de nós perder tempo com oração e sacrifício pelo Brasil, vamos fazer o que a Bíblia manda, orar uns pelos outros. Então, como vocês viram no título desse vídeo, que o livramento é individual. Quer dizer, amados, o que eu não quero aqui terrorizar ninguém. Pelo contrário, quero trazer aqui uma esperança maravilhosa nesse vídeo para os salvos. Para as pessoas que são as pessoas que creem em Deus, que creem em Jesus.
Enfim, para essas pessoas a notícia é boa, a notícia é terrível, porque não estão aí. Não estão aí com as coisas de Deus, que estão preocupados com esse mundo, preocupados com as coisas desse mundo, preocupados em salvar o país. Não vai ter como. Tá certo? Então nós vamos ver por partes aqui, para nós entender bem. Então o livramento é individual. Quer dizer, Deus vai livrar pessoas e não o país, e não povos. Deus vai livrar pessoas. Você vai entender já como que é. Nós vamos ir por parte. Por favor, tenha um pouquinho de paciência, ficar um pouquinho longo o vídeo, que é para entender direito isso aqui. Nós vamos dividir em 5 partes aqui. Quando Deus não responde a oração, nós vamos ver aqui que não é assim, eu vou dobrar meu joelho lá 20 dias, fazer oração de 21 dias lá de Daniel, não sei o quê. O caso de Daniel era outro, é lá do Antigo Testamento, mas não tem nada a ver com a igreja é diferente. Então não tem jejum de Daniel, de Jó, de não sei quem. Então nós vamos ver, primeiro, né? Vamos ver que Deus não responde a qualquer oração como nós pensamos. Em segundo lugar, nós vamos ver por quem nós devemos interceder, fazer a nossa oração, intercedendo uns pelos outros. Depois, em terceiro lugar, nós vamos ver que Deus livra os indivíduos que creem. Quer dizer, Deus livra pessoas, não nem mesmo famílias, amado. Infelizmente, a gente não pode contar. Nem mesmo família. É individual. Deus cuida de pessoas. E, em quarto lugar, nós vemos a intercessão de Jesus pelos que creem. Esta aqui é tremenda, amado. A melhor notícia que a gente pode trazer nesse vídeo aqui. E aqui, daí para completar e terminar, porque em quinto lugar é a certeza da vitória final aos que creem. Vejam, nós temos aqui a intercessão de Jesus pelos que creem, a vitória final, a certeza da vitória final aos que creem. Tá certo? Vamos então iniciar aqui os nossos textos, porque nós não vamos falar sem ter base bíblica, né? Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo do 4 a 11, veja que vem que nós vamos ver aqui a respeito de... Não, é aqui. Perdão, aqui. Quando Deus não responde a oração. Então nós vamos ver aqui exemplos do Antigo Testamento que serve de exemplos para nós hoje. Não é o que aconteceu lá que vai acontecer aqui, mas é como exemplo de como Deus age. Agiu lá no Antigo Testamento assim, vai agir com a cristandade aqui também. Quando eu falo cristandade, eu falo as igrejas que estão por aí todas, católica, evangélica, testemunho de Jeová, é mormon, é todos que professam a fé em Cristo. Professam a fé em Cristo não significa que são de Cristo, que são salvos, certo? Então, Deus pode tratar com esse povo mais ou menos como tratou com Israel. Veja como que Deus tratou com Israel, que a respeito de oração. Aqui o profeta Jeremias, ele chorava, ele lamentava, porque ele via o povo de Israel, um povo que abandonou Deus, um povo que estava caminhando para a destruição, e ele rogava a Deus. Veja o que Deus respondeu. Como que Deus respondeu às orações de Jó? Jó intercedia pela nação, por Israel, pela nação toda, por todo o povo. Veja o que Deus falou para ele. Portanto, assim diz o Senhor. Isso aqui é depois de uma das orações que Jeremias estava intercedendo por Israel. Portanto, assim diz o Senhor: estou trazendo sobre eles, sobre a nação de Israel, uma calamidade de que não poderão jamais escapar.
suplicarão em alta voz a mim, mas eu não lhes darei ouvido. Você nota que é mais ou menos o que fazem hoje o pessoal da cristandade. Vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia do nosso país e não sei o que, não sei o que. Veja bem a nação de Israel que Deus separou com o povo dele lá. O que, que Deus está dizendo aqui? Trazer calamidade de que jamais vão escapar. Quer dizer, a oração de Jeremias, se fosse da nação inteira ali, não ia adiantar. O que Deus queria era que eles se arrependessem dos atos deles. É isso que Deus queria, mas isso eles não queriam fazer. Eles queriam continuar no gosto deles, vivendo a vida deles do jeito que eles queriam e queriam que Deus resolvesse o problema deles. Então, foi isso que Deus falou para Jeremias: olha, eu não vou atender a oração desse povo. Não adianta. Jeremias, no capítulo 11, agora no verso 14, olha. Quanto a ti, Jeremias, Jeremias estava orando pela nação, como pessoas oram pelo Brasil hoje, né? Quanto a ti, Jeremias, eis que te ordeno, era uma ordem de Deus, que não te coloques em oração a favor de nenhuma pessoa deste povo, porque o povo todo estava desviado. Tampouco clames ou levantes súplicas e petições por eles, porquanto eu não os ouvirei quando rogarem a mim na hora da desgraça. Meu Jesus do céu. Agora veja, amado, isso aqui é para nós aqui. O que Deus falou para Jeremias? Jeremias, você está orando? Pare com isso. Quer dizer, vamos dizer assim, Deus estava perdendo a paciência até com Jeremias por ele orar com aquele povo, porque eu não enxergava que aquilo ali já estava condenado, não tinha mais o que fazer. Deus já tinha perdido a paciência com aquele povo e agora estava perdendo até com o Jeremias, que estava orando. Então a pessoa que fica orando pelo país para procurar que venha um governo bom, que não sei o que, não sei o que, às vezes Deus coloca um governo péssimo ali, que é para castigar a nação mesmo. Deus coloca governos ruins como castigo. E daí nós vamos orar, vamos pedir que venha o governo tal. Falta de Bíblia, falta de entendimento, sabedoria. E mais este versículo, em Jeremias, no capítulo 15, verso 1. Então me alertou, ainda que Moisés e Samuel intercedessem diante de mim, eu não mostraria favor a este povo. Manda-os embora da minha presença, que eles saiam. Amados, tem como orar pelo Brasil quando eu vejo o que fazem no carnaval lá? Veja o que fazem, põe uma sugestão de que Jesus era gay, uma sugestão de que o diabo lá castigava Jesus, todo esse tipo de coisa. Então, é esse tipo de coisa que tem que sumir do Brasil para Deus se compadecer. Agora, amados, não é por causa do povo, do brasileiro perdido, do brasileiro perdido, que Deus vai abandonar os que são dele. Mas não, amados, não orem pelo Brasil, ou pelos brasileiros, de um modo geral. Porque a ordem de Deus para Jeremias foi para não orar. Então vamos seguir o exemplo de Jeremias. Vamos ver como que nós devemos de orar, para quem nós devemos de orar. Ora, por quem devemos interceder? A Bíblia diz que nós devemos orar pelos outros, sim, mas não pelo país, pela nação e nem pelo povo da nação de um modo geral.
Mas olha por quem que nós devemos de orar. Ó. 1 João capítulo 5, versículo 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que ore. Então você nota que até por quem nós vamos orar, uma pessoa pede oração por nós temos de pensar antes de orar para aquela pessoa. Se nós tiver conhecimento de que aquela pessoa pecou para a morte, então não é nem para orar. E outro conselho aqui, como que nós devemos orar. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Veja que não é pela nação, pelo povo, uns aos outros, é individual, um orar pelo outro, um confessar pelo outro. Não é confessar para o padre, amado. Não é, isso aí é mentira descabida. A gente tem de confessar para quem a gente ofendeu. Eu ofendi a Deus de alguma maneira, eu tenho a obrigação de confessar o meu pecado para Deus. Confessar significa reconhecer. Significa a gente chegar na oração da gente, Senhor, eu fiz isto, eu pensei aquilo, eu falei aquilo outro lá, que sei que estou desagradando o Senhor, que é contra a sua vontade. Eu me excedi, mas estou aqui. Não precisa pedir perdão, me perdoa, porque o salvo já foi perdoado em Cristo. Mas o que tem é que reconhecer que quando nós estávamos nesse corpo, nós erramos e agradecer a Deus por esse perdão. O perdão do nosso pecado que nós já cometimos, que estamos cometendo e que vamos cometer lá na frente, mas que não seja a nossa vontade, o nosso prazer vivendo o pecado. Vamos evitar o pecado mais que podemos. Mas se pecamos contra Deus, vamos chegar diante de Deus, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu estou aqui. Eu estou confessando o meu pecado, eu não estou fugindo dele, eu reconheço o meu erro. E estou aqui diante do Senhor, pronto para receber aquilo que o Senhor... eu estou esperando receber a sua misericórdia e não castigar esse pecado em mim de acordo com a gravidade do pecado, mas o uso da sua misericórdia. É assim, amado, que funciona. E se nós ofendemos uma outra pessoa, de alguma maneira, vamos chegar para essa pessoa e dizer, rapaz, minha amiga, quem for lá, eu fiz tal coisa, olha, eu estou envergonhado, mas eu estou aqui reconhecendo diante de você. Agora resta, é com você, se você vai me perdoar ou não. Mas eu fiz errado. Eu falei mal de você lá, me escapou uma coisa, ou seja lá o que foi que fez. Entende? Procura conciliar com a pessoa. E ora uns pelos outros, vai. Confessar, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O justo, por exemplo, é aquele que ele não foge do erro que ele faz. Ele vai, confessa que fez errado, e a melhor coisa, se a gente ofende uma pessoa, ou se uma pessoa ofende a gente, é no final, ó, vamos orar a Deus, vamos agradecer a Deus por essa reconciliação. Que maravilha! Entende? Então, até aqui nós vimos o quê? Que não adianta orar pela nação, pelo povo, pelo país, que não resolve esse tipo de oração. Aprendemos que nós devemos orar uns pelos outros, individualmente. Lembra que o título deste vídeo aqui é que o livramento é individual? Pois é, está vendo que tudo é individual, é pessoal com Deus. Agora aqui vamos à terceira parte, está vendo como vai rápido? A terceira parte é Deus livra os indivíduos que creem. Vamos ver
como não é nação, não é povo, é pessoa por pessoa. Segundo Pedro, capítulo 2, verso 4 a 11. Um pouquinho extenso, mas vale a pena. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, amados, presta atenção nesse texto que vale a pena nós ler inteirinho. Se Deus não poupou os anjos que pecaram e os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo. De igual modo, veja bem, de igual modo, ele não poupou o mundo antigo quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Você nota que Deus livra pessoas individualmente, não povos, ou nações, ou línguas, como fazem hoje, está perdendo o tempo e irritando a Deus com oração e sacrifício pelo país. Percebe? Então, voltando a falar o título deste vídeo, Deus livra pessoas, Deus livra indivíduos. É individual, cada pessoa com Deus. Nós vemos aqui, veja, que nesse texto, até aqui nós já vimos que Deus não poupou nem os anjos, nem as pessoas que pecaram. Porque os anjos ele os colocou em cadeias no inferno, e o povo que não deu ouvido para a pregação de Noé, que não aceitou o evangelho, também recebeu o castigo. Mas o Noé, por exemplo, que pregava a palavra de Deus, que falava para o povo se arrepender, que avisou o povo, e a família dele, Deus preservou. Deus cuidou. Veja bem que o dilúvio veio e levou a todos, menos aquelas 8 pessoas. Noé, a esposa dele e os filhos. Então, assim, entende como nós hoje não devemos, amado, nos preocupar com esse mundo. Ai, tem que trocar esse governo, não presta, tem devinho que presta. Deixar, porque Deus vai livrar pessoas por pessoas os que são dele. Então, aprendimos agora aqui, então, que já começamos a entender que Deus livra indivíduos e não tem avivamento, vai ter um avivamento que Deus vai fazer para livrar o povo. Não é assim. E agora vamos prosseguir a partir do versículo 6. Nós vimos que Deus não poupou anjos, não poupou o povo do dilúvio, mas que poupou Noé, sua família, e também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, tornando-as exemplo do que sucederá aos que vivem praticando o mal. Isso é para os dias de hoje, aqui está falando, é Novo Testamento. E Deus livrou o justo Ló. É outro, que veja bem, estava no meio de um povo perverso, mas Deus teve Ló por justo, porque ele vivendo no meio de um povo perverso, ele angustiava a alma dele, para as coisas que via. Então, aí Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com o procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Porque este justo, pelo que via e ouvia diariamente, quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. Meu querido, se você, ou querida irmã, se você está preocupada com as coisas desse mundo, aqui está boa notícia. Se você está preocupado com esse menino, é porque você é uma pessoa que, diante de Deus, é vista como justa. Você sofre por causa de esse mundo desse jeito. Você queria que esse mundo estivesse louvando a Deus, então, em vez de estar fazendo o que está fazendo, né? Deus considera como justa. Veja como é uma boa notícia, é um evangelho isso aqui para as pessoas que creem, amados, porém salvos.
É, porque este justo, pelo que via, eu via, né, diariamente, quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. E conclui-se esse texto aqui que o próprio é, apóstolo aqui está dizendo: constatamos, ou seja, concluímos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Aqui, KJA, amados, é que eu peguei esse texto da versão, a Bíblia, da versão King James atualizada. Então, tá dando para entender, meus queridos? Coloca nos comentários se está entendendo, se está dando certo, se tem alguma dúvida. Deixa nos comentários aí no YouTube, ou então se está vendo pelo site, escreve lá no e-mail ali, certo? E agora vamos para o penúltimo tópico, estamos quase no final. A intercessão de Jesus pelos que creem. Você viu até aqui, amados, que Deus, para os injustos, para os perdidos, para os incrédulos, não tem escape. Não adianta orar por os incrédulos, porque eles vão receber o justo castigo deles. Mas para aqueles que são considerados por Deus justos, por exemplo, as pessoas que se sentem atormentadas com o que vê hoje, a pessoa que fica triste quando vê o que acontece nos carnaval, lá, as pessoas abusando do nome do Senhor Jesus, é considerado uma pessoa justa diante de Deus, então tem livramento, porque o Senhor sabe livrar os piedosos, cada pessoa. Deus livra cada um em particular. Agora aqui, ó, a intercessão de Jesus para os que creem. Você crê em Jesus, meus prezados? Veja aqui a fortaleza que nós temos para nos defender. A fortaleza que nós temos para nos defender desse mundo perverso do jeito que estava. O que é que vai nos atingir? Não tem o que nos atinge. Então, amado, chega de oração por esse país, chega de oração por esse povo ímpio que não quer se consertar com Deus, e até mesmo, amado, por essa cristandade que está brincando com as coisas de Deus nas igrejas por aí, né, várias igrejas por aí, veja o que acontece, veja esses vídeos no YouTube, veja as pessoas misturando as coisas de Deus, torcendo, fazendo barbaridade, não tem temor de Deus para anunciar a palavra. E as pessoas são consideradas como ímpio também. Entende? Então veja bem aqui, a oração, o que Jesus faz por nós, amado, por aquilo que crê. João, capítulo 17, versículo 9, Jesus dizendo: olha, eu rogo por eles. Presta atenção, não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Aqui Jesus, um pouco antes dele ser entregue por Judas Iscariotes, para ele ser martirizado ali na cruz e ir voltar ao céu, ele orou ao Pai pelos discípulos, por eles, por aqueles que estavam junto com ele ali, os discípulos, aqueles que acreditavam nele, que criam nele. Agora veja bem, Jesus orou por eles, mas não orou pelo mundo. Amados, lá no livro de 1 Coríntios, apóstolo Paulo, ele escreve assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então eu sei que o apóstolo Paulo, ele era imitador de Cristo. Ele era imitador de Cristo. E como ele era imitador de Cristo, nós também devemos de ser imitador de Cristo. Então, se o Senhor Jesus não orou pelo mundo, será que nós devemos de orar? Orar pelo Brasil, que faz parte do mundo, que é do mundo também? É claro que não. Jesus nos deu o exemplo, que nós devemos orar por eles, eles que
discípulos do Senhor Jesus. Discípulo, amado, é aquele que aprende, que tem um professor. Então, aquele que aprende com um determinado professor é discípulo. Nós aprendemos com Jesus Cristo, nós somos discípulos dele. Então, essa oração aqui pelos discípulos, por eles, pelos discípulos. E veja bem, João, por aqueles que estavam junto com ele ali, mas você veja que ele ora por nós também, não é só por aqueles que estavam com ele, é por todos. Mas veja, meu, João 17, 11, versos 11, 15 e 20. A própria oração de Jesus. Agora não ficarei muito mais no mundo, mas estes, os discípulos, ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, protege-os. Jesus te pedindo para proteger os discípulos em particular. Protege-os em teu nome, o nome que me deste para que sejam um assim como somos um. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Jesus está pedindo para o Pai guardar os discípulos do mal. E aqui, olha, não oro somente por estes. Veja bem que aqui Jesus falou, eu rogo por eles, não pelo mundo. E aqui Jesus está dizendo aí, não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles. Bíblia King James atualizada. Então, nós temos, amado, esta intercessão do Senhor Jesus, este pedido do Senhor Jesus ao Pai. Nós temos não o mundo, não o nosso país, não o povo, os brasileiros, vamos dizer assim, mas nós os que cremos no Senhor Jesus, nós temos esta garantia que Jesus nos entregou ao Pai quando ele foi ali, que ele foi para a cruz do Calvário, foi subir junto ao Pai. Então, Jesus orou por aqueles que estavam junto com ele ali no momento, e aquela oração ela é estendida até nós, todos aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles. Amados, nós temos que crer na mensagem dos apóstolos. Se alguém vir trazer uma palavra para você que não seja de acordo com a mensagem dos apóstolos, não receba. Certo? Porque é isso que a Bíblia está nos ensinando. O próprio Jesus falou que os apóstolos iam ter a autoridade partindo dele para pregar para nós. E agora vamos ao final aqui. Até aqui, amado, aquela pessoa que estava confusa com esse mundo, e triste e aborrecido e com medo. A gente olha, amados, nós olhamos hoje do jeito que está, nós olhamos assim e a gente não vê uma luz no fim do túnel para a situação do mundo, para a situação do nosso país. Ah, mas se entrar o governo tal, lá vai melhorar. Amados, pode melhorar um tempo, outro tempo vem pior ainda. Veja bem, há 4 anos atrás, 2 anos atrás, até que estava razoável. Veja como que está hoje. Pode dar uma melhorada amanhã, mas volta. Este mundo não tem solução. Os governos não vão trazer solução. E Deus vai trazer a solução. Mediante Jesus Cristo, mediante a sua palavra, mediante a nossa fé, que Ele deu para nós a fé. Ele nos deu a fé para nós crer. Então, aqueles que creem vão estar guardados pela oração do Senhor Jesus. Não só aqueles discípulos que estavam lá, mas todos os que virem, que creram até agora e que vão vir a crer daqui para frente. E será que foi só por esse tempo? Veja bem aqui, mais outra parte aqui. Ó.
que é a última, a certeza da vitória final aos que creem. Colossenses capítulo 3, verso 3, pois, que está falando para nós, para a igreja, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você está escondida com Cristo em Deus, amado? O que vai nos atingir? 1 Pedro capítulo 1, versos 5 ou 7. Sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé até a chegada da salvação prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Aqui o apóstolo Pedro está dizendo que nós temos a proteção do poder de Deus. O que vai derrubar o poder de Deus para nós atingir? O que? Amados, vamos confiar em governo, em homens que morrem, em homens corruptos que prometem aquilo que não sabem nem se vão estar vivos no dia seguinte. Vamos confiar naquele que é eterno. Vamos confiar naquele que derramou sangue inocente em nosso favor, que orou em nosso favor, aquele que nos ama de verdade e que pode cumprir o que promete. E aqui a promessa que nós somos protegidos pelo poder de Deus. O que é que vai nos derrubar? Portanto, nesta verdade, exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligido por toda espécie de provação. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinada pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Você nota, às vezes a pessoa que fica meio, mas vai ter sofrimento. Amado, se nós somos protegidos pelo poder de Deus, enquanto nós estivermos neste mundo, nós vamos passando por lutas, vamos passando por provas. As provas, amado, não é para a gente ficar triste. É para nós ver, para nós poder enxergar o poder de Deus que nós não enxergamos. Podem ter certeza que as provas nós vamos passar por elas tranquilos. E que no final, veja bem que é como vamos sair lá do outro lado como ouro refinado pelo fogo. E no final vai ser louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Então aqui, veja bem que aqui diz que nós temos... Aqui diz né, que nós vamos ser totalmente assim, libertos quando Jesus se manifestar, quer dizer, enquanto nós estamos neste mundo, o nosso corpo ainda está sujeito a pecado, sujeito a coisas assim. A perfeição só vai acontecer, quer dizer, a salvação se completa quando o nosso corpo for ressuscitado, aí está perfeito. Então, até lá, nós somos salvos, sim, mas ainda sujeitos a pecado. E somos sujeitos a passar por tribulações, por lutas neste mundo, mas amado, nós temos de pôr em mente que não vamos ser vencidos. É levantar a cabeça e confiar em Deus que não vamos ser derrotados. Porque nós estamos protegidos pelo poder de Deus. O que é maior está em nós do que aquilo que está no mundo, que vai nos atacar. Certo? E o que acontece, amados? A nossa momentânea tribulação é por um pouco de tempo aqui nesse mundo. Quando nós sair desse mundo aqui, essas glórias e honras serão eternas. Vale a pena, amados, a gente confiar em Deus e confiar menos em governos, em coisas assim. 1 João capítulo 5, versículo 18, para encerrar. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Quer dizer, evita o pecado. Pecamos, tropeçamos. Quem que não tem um pensamento mal? Então,
todos pecam de alguma maneira, mesmo estando salvo. Mas já está salvo, o pecado não vai prejudicar a salvação. A pessoa confessa o seu pecado. E o que acontece? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Amados, um cristão salvo nunca fica endemoniado. Ele sofre ataques demoníacos, sofre opressão, mas nunca chega a ser possuído. Porque Deus guarda do mal, livra do maligno. Então é isso, amados. Aqui nós terminamos as leituras. Só de resto, agora nós encerrar esse vídeo, amado, a gente lembrando mais uma vez, amado, vamos esquecer avivamento. Avivamento em massa. Não vai ter, é o que a palavra diz. Vamos ver que só vai ter, só vai descambar, só vai para baixo. Mas o avivamento vai ser de pessoa por pessoa. Cada pessoa, amados, que está no erro e sai, é um avivamento, mas é um avivamento individual. Não é coletivo. É de um a um. Como aconteceu comigo, eu vivia lá no mundo de pecado, tal, de repente eu levei aquele choque. Quando o Espírito Santo me tocou, me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e pronto. A semente de Deus estava em mim, a minha vida mudou. Mudou diferente. Outra pessoa, também daquela pessoa antiga, morreu, desapareceu. Tem outra aqui, sou perfeito? Ainda não. Ainda não, porque ainda meu corpo ainda tem sangue, tem carne, e ali está o pecado. A perfeição vai vir depois que a gente ressuscitar. Mas a gente tem essa esperança, tem essa fé que Deus colocou em nós, que o Senhor colocou em nós. A gente conseguiu compreender, amados, o sacrifício de Jesus, que quem se ampara no sacrifício de Jesus, no sangue de Cristo, jamais vai perecer, não é julgado mais, não tem mais condenação para essa pessoa. Então, nós vemos aqui, amados, que não devemos se preocupar mais com as coisas desse mundo. Deixe política para lá, deixe eleição para lá. Nós não somos mais daqui, nós já morremos para este mundo. Agora nós somos uma nova criatura, nós somos criaturas celestiais em Cristo. É o que a Bíblia mostra para nós, a nossa pátria não é daqui do céu. A nossa cidadania não é deste lugar, é da cidadania do céu. Então, aquele que nos mandou aqui, nos mandou como um propósito, nos mandou como uma missão para nós cumprir, vamos cumprir essa missão como embaixadores de Cristo aqui, até o dia que o Senhor nos tirar daqui, nos levar de volta para lá. Certo? Então não tem, amado, não tem mal que nos atinja. Só que nós vamos estar como Ló estava lá em Sodoma, vamos ver absurdos, barbaridades em volta nossa. Mas vamos ter a certeza que o Senhor vai estar nos protegendo, que o poder de Deus vai estar nos guardando e mal nenhum desses vai nos atingir. Certo? Então é isso que eu queria passar para vocês, amado. Vamos esquecer oração pelo país, vamos esquecer oração pelo povo. Vamos orar por nossos irmãos e irmãs da fé. Aqueles que o Senhor Jesus tem para eles, vamos orar uns pelos outros, para nós fortalecer, estar sempre fortalecido na palavra, da oração uns pelos outros, que é isso que nós devemos de fazer. Vamos orar pelos governos, sim, mas não pelo país, por isso aquilo. Aquele que está no governo, mas meu Deus do céu, irmão, orar por esse governo que está aí, esse governo está acabando com o país, está levando o país para o buraco, nós vamos, aonde que nós vamos parar? Amados, nós vamos parar no céu. Nós vamos parar onde Jesus foi preparar lugar para nós, é lá. Aqui uma passagem rápida. Deixa esse governo que está aí, deixa que ele faça lá aquilo que Deus que eles façam,
cumpra aquilo que Deus pôs ele para cumprir. Certo? Vamos orar por ele, que ele esteja na direção. Mas ele é mau, ele não acredita em Deus. Deus não usou uma jumenta para repreender o profeta Balaão. Deus não usou um rei incrédulo lá, Ciro, para livrar o povo de Israel. Deus usa, amados, quem ele quer para o propósito dele, da maneira que ele quer, e ponto final. Vamos nós crer nisso e vamos fazer o que ele manda. Seu mandado é orar pelas autoridades, vamos orar pelas autoridades e deixar o resto com Deus, que ele sabe o que faz. Tira a preocupação. O que Jesus falou a respeito do reino de Deus? Buscai primeiro o seu reino, o reino de Deus, e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Amados, que nós precisamos, vai vir. Deus não alimentou Elias lá. Elias, vai lá para a beira daquele ribeiro, você vai beber daquela água e os corvos vão levar comida para você. Você não vai morrer de fome nem sede lá. Veja, Elias teve de sair dali, teve de ir lá para a beira do riacho, ficar um lugar lá isolado, mas não faltou a comida e não faltou a água para ele. Assim é com nós, amados. Estamos nesse mundo perverso do jeito que é, mas o Senhor vai livrando de um por um. Vamos orar pela nossa família. Isso nós devemos fazer, obrigação. Mas, amados, perder tempo em oração pelo país, nós vamos estar. Quando nós oramos pelo país, é porque nós estamos aliados com o país, nós estamos grudados com esse mundo aqui. E aí Deus se desagrada, Deus abomina a nossa oração. É perda de tempo. Tá certo? Encerramos por aqui esse vídeo. Eu espero, amados, espero em Deus ter trazido esclarecimento para as pessoas. E espero que esse vídeo alcance mais pessoas, para aquelas pessoas que estão ainda, né, sem ter esse conhecimento, que possam então ser despertados por esse vídeo, que alcance mais pessoas. E para isso, amados, eu preciso não de dinheiro de vocês, não de outras coisas, eu preciso da ajuda de vocês só no sentido de vocês compartilhar esse vídeo com mais pessoas, de vocês darem, se gostaram do vídeo, dá o seu gostei, se não gostaram, eu não gostei. Vocês comentar qualquer coisa, né? Se tiver uma dúvida, quiser esclarecer uma dúvida, qualquer coisa que você deseje, comenta embaixo nos comentários. Se não é inscrito, se inscreva no canal, clique no sininho e marque todas para receber os vídeos, todos os vídeos que a gente postar aqui. Com isso, meus queridos, vamos estar junto comigo levando o Evangelho. Nós vamos estar levando o Evangelho verdadeiro, a palavra de Deus, para outras pessoas, tirando pessoas do engano, esclarecendo dúvidas. Nós, não é nada meu, não é nada que eu faço. Aquilo que eu recebo, eu estou dividindo com vocês e quero que vocês dividam com outras pessoas também. Vocês fazendo isso que eu falei, vocês vão estar evangelizando, vão estar cooperando com Jesus Cristo, com o Evangelho, com a palavra. Tá certo? Então eu conto com vocês para isso. E aqui a gente encerra esse vídeo. Então só nos resta agradecer a Deus e a minha gratidão a cada um de vocês, cada companheiro de estudo bíblico que vem me acompanhando aí já de tempo. Você que está pela primeira vez aqui vendo o vídeo da gente, fica o convite, se junte conosco e vamos estar levando a palavra de Deus até o dia que o Senhor nos permitir. Tá certo? Então, a minha oração é que o Senhor abençoe e guarde você, tua família. E nas tuas orações, ore por mim, para a minha família também. E com certeza, se for da graça do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir assim.